Segundo uma antiga lenda, Judas traiu Jesus pelas 30 moedas de prata que os romanos lhe deram. No entanto, ao ver o estado miserável de Jesus, Judas sentiu um enorme arrependimento. Pouco depois, jogou as moedas fora e enforcou-se, encerrando sua vida. Diziam que aquelas amaldiçoadas 30 moedas vagavam pelo mundo e que reunir todas elas concederia poderes extraordinários. No dia em que as moedas foram roubadas, uma vaca da aldeia estava prestes a dar à luz. A veterinária Helena correu pela chuva para ajudar no parto. Porém, após o nascimento, todos ficaram chocados. A vaca havia dado à luz um bebê humano. O prefeito Paco, ao ouvir isso, correu até o local para evitar pânico. Ele ordenou que ninguém divulgasse a notícia, devido ao quão chocante era. Paco levou o bebê até o padre, mas quando o sacerdote ouviu que a vaca dera à luz um humano, sua expressão mudou na hora. Aquilo era realmente absurdo. Mais tarde, por meio de um vídeo gravado na hora, todos perceberam que houve um momento em que ninguém estava filmando ou olhando para a vaca. O padre sugeriu que provavelmente alguém havia trocado o bezerro por um bebê naquele intervalo. Helena ficou sem palavras. Naquela noite, porém, o alarme de emergência, que só deveria tocar em situações realmente urgentes, tocou de repente. Os moradores se reuniram rapidamente. Um andarilho havia levado o bebê para o telhado, murmurando uma língua desconhecida, como se estivesse dizendo aos aldeões que aquela era a criança de Satanás. Nesse momento, o padre e os moradores também subiram ao telhado. O andarilho insistia que o bebê precisava ser eliminado o quanto antes, pois traria desastre à aldeia. Depois de Helena tentar acalmá-lo várias vezes, ele finalmente colocou o bebê no chão. Mas, para provar que não estava mentindo, o andarilho virou-se e saltou do alto prédio. Helena conseguiu salvar o bebê e percebeu que alguém precisava cuidar daquela criança que havia surgido de forma tão repentina. Assim, ela confiou o bebê a uma senhora bondosa. Sem que Helena soubesse, o bom ato daquele dia lançaria uma grande sombra sobre a aldeia. Depois, ela encontrou uma moeda de prata entre os pertences do andarilho, mas não deu importância. No dia seguinte, Helena foi verificar a vaca e descobriu que sua saúde estava apenas um pouco fraca, sem nada grave. A velha ficou muito grata a Helena, pois ela não apenas salvara a vaca, mas também lhe dera um neto. Helena perguntou como o bebê estava, e a velha respondeu que ele estava muito saudável e comia bastante, sem demonstrar qualquer dificuldade. Ela até convidou Helena para entrar em sua casa, e Helena aceitou. Porém, quando voltou para casa, o marido da velha revelou coisas que ninguém sabia. O casal tivera um filho que havia se afogado na piscina, e desde então, a personalidade da mulher mudara completamente, até o aparecimento daquela criança, que parecia ajudá-la a se recuperar. Helena achou isso bom, mas o velho balançou a cabeça e pediu que ela se preparasse. Em seguida, Helena o acompanhou até o sótão. Helena ficou chocada ao ver que o recém-nascido, com apenas alguns dias de vida, já tinha a altura de um adulto. Havia algo muito errado. A velha, porém, estava encantada com seu enorme filho. Depois que Helena saiu, o velho olhou para o recém-nascido gigante e disse à esposa que deveriam levá-lo embora, pois o crescimento acelerado estava lhe causando medo. A velha insistiu que a criança estava apenas se desenvolvendo bem. Apesar da resistência dela, o velho estava decidido sem outra escolha. A mulher recorreu a um ato cruel, matando o marido na hora. Após esfaqueá-lo centenas de vezes e cortar sua carne, a velha teve uma ideia. Olhando para o cadáver no chão, pensou que alimentos de alta qualidade geralmente só precisavam de um preparo simples. Misturou os órgãos com leite e fez uma refeição deliciosa para o bebê. Enquanto isso, Helena havia ido procurar Paco. Ela contou tudo o que tinha visto na casa da velha e expressou sua preocupação com o estranho bebê Paco. Porém, achou que Helena estava exagerando. Eles decidiram ir juntos até a casa da velha. Ao se aproximarem, perceberam que tudo dentro estava coberto de teias de aranha e o velho também estava preso nelas. Finalmente, Paco começou a acreditar. Ele bateu a porta e subiu devagar. A velha apareceu de repente e perguntou se Paco também queria levar o bebê. Paco negou rapidamente, mas a velha avançou com uma tesoura, golpeando-o furiosamente e empurrando Paco e Helena escada abaixo. Atordoados pela queda, eles tentaram se levantar, mas a velha não tinha a intenção de deixá-los fugir. Paco, infelizmente ferido, foi capturado pela velha, enquanto Helena percebeu que não tinha a menor chance contra ela e precisou correr para salvar a própria vida. Ao olhar para trás, Helena viu a velha fechar a porta com um sorriso estranho. Ela correu para o carro e dirigiu em busca de ajuda. Enquanto isso, Paco estava suspenso pela velha, que declarou que ele seria a próxima refeição de seu filho. A velha então mostrou a Paco os brinquedos que havia preparado para o bebê, e a criança no andar de cima gritava em resposta cada vez que ela fazia os brinquedos girarem. Helena voltou com a polícia, e a cena diante deles fez todos gelarem. A velha pediu para que fossem embora e não perturbassem o bebê que dormia. Nesse momento, um dos policiais tentou se aproximar por trás, mas a velha o golpeou com um tapa que o lançou vários metros para longe. Porém, quando ela se virou, parecia ter se transformado em outra pessoa. Alguém que parecia conhecer o padre há muito tempo. Ela disse que se eles entregassem a moeda de prata, os deixaria ir. De repente, a velha
velha atacou. O padre foi pego de surpresa e não conseguiu reagir a tempo. A velha e o padre se envolveram em uma luta feroz. Era evidente que algo havia possuído a velha, e os policiais jamais haviam testemunhado algo tão estranho. Depois disso, os agentes dispararam vários tiros contra a velha, matando-a na hora. Helena correu para o andar de cima para procurar o bebê, mas além das espessas teias de aranha, não havia sinal da criança. Uma ambulância chegou rapidamente e levou Paco e o corpo da velha. Porém, no caminho para o hospital, a velha subitamente voltou à vida, puxou um brinquedo e começou a murmurar para si mesma. Nesse momento, uma aranha gigante apareceu inesperadamente na estrada. O motorista não conseguiu reagir e o veículo perdeu o controle, rolando morro abaixo. A aranha gigante então rasgou a porta da ambulância com suas patas, e a velha declarou que seu filho tinha vindo buscá-la antes de fugir. Enquanto isso, o padre levou Helena de volta à igreja e revelou um túnel secreto cheio de armas. Helena ficou em choque enquanto o padre pegava uma arma e retirava as balas. De repente, ouviram o som de vidro se quebrando do lado de fora. O bebê havia chegado até a janela. O padre saiu para verificar, apenas para se deparar com a velha, que exigiu que ele entregasse a moeda de prata, ameaçando que, caso contrário, tudo terminaria em morte. Enquanto falava, ela deu um tapa que lançou o padre longe. Quando Helena emergiu do túnel para ajudar, a velha balançou o braço e derrubou Helena no chão. Vendo a velha se aproximar, Helena rapidamente se escondeu em um armário. A velha disse que Helena deveria convencer o padre a entregar a moeda, avisando que um desastre aconteceria se ele não o fizesse. Instintivamente, Helena colocou a mão no bolso e tirou a moeda. A velha riu e disse que era inacreditável que uma moeda tão importante estivesse nas mãos de alguém tão insignificante quanto Helena. Depois disso, ela destruiu a porta do armário e agarrou Helena com força. No momento de desespero, o padre subitamente reuniu forças e derrubou a velha. Em seguida, ele mergulhou todas as balas em água benta para purificá-las, a única forma de ferir a velha. Quando a mulher tirou outro brinquedo, o padre não hesitou. Depois, ele se aproximou para verificar a situação e, ao confirmar que estava tudo certo, levantou o corpo da velha e a carregou para fora. Justamente quando Helena estava saindo, ela foi bloqueada pelo filho da velha, uma aranha gigante com rosto humano, que avançava lentamente em sua direção. Em pânico, Helena pegou o brinquedo que a velha havia deixado cair e o rasgou. A aranha não suportou o dano e fugiu. Helena percebeu que escapara por pouco. Depois de algum tempo, o padre voltou, mas estava claro que Helena estava em profundo estado de choque. Tudo o que havia acontecido estava além de sua compreensão. O padre exigiu que Helena entregasse a moeda, mas ela recusou. Helena insistiu que queria investigar a fundo para descobrir o que realmente os estava assombrando. No entanto, o que Helena não sabia era que a moeda lhe havia trazido inúmeros problemas. Olhando para o espelho à sua frente, ela percebeu que ele continha um espaço separado. Claramente havia um livro dentro do espelho, mas quando Helena se virou, o mundo real estava vazio. O que era real e o que era ilusão? Helena então teve uma ideia. Ativou a câmera do celular e deu zoom, percebendo uma linha de texto no livro. Imediatamente pesquisou na internet usando aquelas palavras e descobriu que se tratava de um livro chamado O Evangelho de Judas, que registrava a inimizade entre Jesus e Judas. Helena e Paco decidiram procurar o único padre da cidade para esclarecer o mistério. Ao encontrá-lo, o padre imediatamente percebeu algo estranho no espelho. Ele parecia conter um espaço separado dentro dele. O padre observou por meio-dia, mas ainda não entendia o princípio por trás daquele fenômeno. Nesse momento, Paco apontou para um canto do espelho, onde a porta refletida estava claramente aberta, enquanto no mundo real ela permanecia fechada. O padre correu para abrir e fechar a porta várias vezes, mas a cena refletida continuava diferente. Enquanto o padre tentava entender, uma sombra escura de repente entrou no quarto. Todos correram para dentro, mas não havia ninguém lá. O padre decidiu passar a noite sozinho, determinado a desvendar o mistério. Paco levou Helena para fora do cômodo. Lá fora, Paco ligou sua câmera e revelou que suspeitava que o padre estivesse envolvido nos eventos estranhos. Por isso tinha instalado uma câmera escondida para monitorá-lo. O padre, totalmente alheio a isso, ainda pensava tanto que parecia prestes a arrancar o próprio cabelo. Na madrugada, enquanto todos dormiam, o padre, dentro do espelho, levantou lentamente a cabeça e se pôs de pé, caminhando até a borda do espelho. O padre do mundo real não percebeu nada, enquanto sua cópia no espelho não agiu com pressa. Apenas observou frio e silencioso o padre verdadeiro. Na manhã seguinte, Paco e Helena voltaram ao quarto e encontraram o padre dormindo profundamente. Totalmente inconsciente do que havia ocorrido para ele, o espelho parecia comum. Mas, ao ver o vídeo da câmera, o padre ficou aterrorizado. Na gravação, o padre do espelho se levantava e caminhava até um quarto onde havia pessoas. Aquela visão fez até o sacerdote experiente sentir medo. Furioso, ele ergueu o martelo, disposto a destruir o espelho. Mas, um segundo depois, uma figura idêntica a ele apareceu
apareceu dentro do espelho, pedindo para falar em particular com o padre real e solicitando que Helena e Paco saíssem da sala. Entendendo a intenção, ambos deixaram o cômodo. O padre real queria ver que truques o espelho tentaria. Segurando o martelo, preparou-se para atacar, mas o padre do espelho perguntou se ele queria conhecer a criança. Ao ouvir isso, o padre verdadeiro congelou. O sacerdote refletido então empurrou para fora uma figura. Era a criança que o padre real havia acidentalmente matado anos atrás. Ao ver o estado atual da criança, o padre real foi tomado por profunda tristeza e desejou implorar perdão. Mas um segundo depois, a criança saltou, atravessou o espelho e agarrou o padre real, puxando-o para dentro do mundo do espelho, enquanto o padre refletido saía para o mundo real. Quando Paco e Helena retornaram, o espelho partido havia recuperado sua forma original. O padre refletido então conduziu ambos de volta à igreja e contou uma história desconhecida do mundo. Havia uma igreja em Roma que existia desde tempos antigos. A fonte do poder da igreja era capaz até de destruir o próprio Jesus. Artefatos malignos, como os pregos da cruz e as 30 moedas de prata, também eram relíquias sagradas da antiga igreja. Se moedas suficientes fossem reunidas, isso concederia um poder inigualável. Ao dizer isso, o padre refletido mudou de assunto, afirmando que Helena estava carregando uma dessas moedas e que ela não deveria cair nas mãos erradas. Ele disse que apenas ele poderia protegê-la. Helena sentiu algo estranho. O padre à sua frente parecia ter se transformado em outra pessoa. Ela inventou uma desculpa para ir buscar a moeda, sem saber que o padre refletido a seguia em segredo. Quando Helena estava prestes a entregar a moeda, notou sem querer que o relógio do padre estava funcionando ao contrário. Naquele instante, ela percebeu que aquele homem não era o padre verdadeiro. Helena o empurrou e correu para dentro da casa, trancando a porta atrás de si. Depois de ter certeza de que ele havia ido embora, Paco e Helena retornaram ao espelho. Se a figura anterior era mesmo o padre refletido, então o padre real certamente estava preso dentro do espelho. De repente, Helena teve uma ideia. Ela estendeu a mão e pegou o livro inexistente que estava refletido no espelho. Segurando-o, sacudiu-o para ter certeza de que não estava imaginando. Em seguida, jogou o livro no espelho. O espelho se quebrou, revelando um espaço independente atrás dele. Helena e Paco passaram cautelosamente pelo espelho e entraram em outro reino, idêntico ao mundo real. Ao abrirem a porta, encontraram um salão magnífico. Estranhamente, cada espelho dali estava conectado a diferentes lugares do mundo. O local por onde Helena e Paco haviam entrado era apenas um dos inúmeros espelhos. Eles até avistaram pirâmides naquele reino. Continuando a caminhar, Helena e Paco viram uma figura deslizando pela frente do salão. Aproximando-se, perceberam várias pessoas vestidas de vermelho, sentadas juntas, e uma pessoa coberta por um saco de estopa. O homem de óculos, que parecia o líder, segurava uma adaga, beijou-a e a passou aos outros vestidos de vermelho, que a transmitiam com solenidade, como em um ritual. Então, alguém de branco arrancou o saco de estopa, revelando o padre desaparecido. O homem de óculos exigiu que o padre entregasse a moeda, mas o sacerdote recusou, afirmando que preferia morrer a entregar aquilo. Ele sabia bem o desastre que ocorreria se moedas suficientes fossem reunidas. Vendo o padre em perigo mortal, Helena quebrou a moeda contra o espelho, atraindo a atenção de todos. O padre aproveitou a oportunidade para resistir e Paco o ajudou a se levantar, apenas para descobrir que o túnel atrás do espelho havia se transformado em uma parede. O padre os alertou para não permanecerem ali por muito tempo, e Paco decidiu refazer o caminho. Ao saírem do mundo dentro do espelho e se virarem, viram que o espaço realmente havia se tornado uma parede. O perigo imediato havia passado. Quando o padre retornou ao mundo real, o padre refletido desapareceu. Nesse momento, Helena finalmente compreendeu as calamidades trazidas pela moeda. Para encerrar tudo de uma vez por todas, ela decidiu jogar a moeda no mar, acreditando que isso colocaria um fim perfeito ao tormento. No entanto, Helena não sabia que a moeda acabaria voltando para suas mãos. A calamidade apenas tinha começado. A partir daquele momento, a velha senhora tomou conhecimento da antiga técnica de ressurreição que havia sido perdida. Ela colocou uma carteira dentro do espantalho e então tirou uma foto do alvo, examinando-a atentamente. Em seguida, derramou vinho de forma uniforme na base do espantalho e, por fim, sentou-se calmamente em uma cadeira para iniciar seu encantamento. Em pouco tempo, um poder misterioso invadiu o corpo do espantalho e sua pele seca e dourada começou a ganhar carne. Na manhã seguinte, um homem estranho apareceu na cidade, vestido com roupas rasgadas e sujas de lama. Ele chamou a atenção dos moradores, que pararam para observar. Esse homem estranho não era outro senão o espantalho que a velha havia ressuscitado. Ele caminhou diretamente até a casa de Helena
e após tomar banho, sua verdadeira aparência foi revelada. O estranho era o marido de Helena, que estava desaparecido havia 2 anos. Helena recebeu a notícia e correu imediatamente para a delegacia. Embora não soubesse o que havia acontecido, o fato de seu marido ter retornado vivo encheu seu coração de alegria. Ela o abraçou feliz e então voltou para casa com ele. Após uma longa separação, o casal começou a reacender o romance. No entanto, a velha observava cada um de seus passos. Logo, a notícia do retorno do marido de Helena se espalhou pela cidade. Um homem de barba espessa veio procurá-los, mas ao ver o marido de Helena, ficou tão apavorado que caiu no chão como se tivesse visto algo terrível. Naquela noite, o homem barbudo invadiu a casa de Helena armado e atirou contra a cama, apenas para descobrir que ela estava vazia. A polícia recebeu o chamado rapidamente e chegou ao local, onde o homem de barba espessa foi abatido. Paco também chegou a tempo. O homem barbudo alegava que o marido de Helena não era humano. Acontece que, 2 anos antes, ele havia tido uma discussão violenta com o marido de Helena e acidentalmente o matou. O homem barbudo até cavou uma cova para enterrá-lo. Portanto, o retorno do marido era, sem dúvida, algo anormal. Enquanto isso, Helena e o marido viajavam felizes, e ela ainda estava perdida em sua ilusão de felicidade. No entanto, uma simples pergunta do marido a fez voltar à realidade. Onde está aquela moeda? Vou perguntar de novo. Onde você colocou a moeda? Após receber um tapa doloroso, Helena gritou assustada, dizendo que havia jogado a moeda no lago. Assim que disse isso, ela agarrou o volante, fazendo o carro perder o controle e cair da ponte. A partir daqui, chamaremos o falso marido de Helena de O Espantalho. O espantalho chegou a um posto de gasolina e jogou a inconsciente Helena dentro do carro. O frentista ficou parado, confuso com a situação. Sem deixá-lo dizer nada, o espantalho despejou gasolina em sua boca e saiu satisfeito. Depois disso, ele dirigiu até o lago e puxou Helena para fora do carro desesperada. Helena disse que a moeda estava no fundo do rio e não poderia ser recuperada. Porém, o espantalho estava convencido de que ela acabaria voltando de alguma forma para Helena. Dizendo isso, o espantalho tentou pular no lago com Helena. No momento crítico, Paco chegou a tempo. Após uma luta intensa, o espantalho caiu no lago e se transformou em palha. Felizmente, eles estavam monitorando as câmeras e conseguiram alcançar e resgatar Helena. Caso contrário, as consequências seriam inimagináveis. Enquanto isso, a velha queimou a foto do marido de Helena, sugerindo que ainda estava tramando algo. Seguindo as informações fornecidas pelo homem barbudo, a polícia desenterrou o corpo do marido de Helena. Após enterrá-lo novamente, Helena decidiu viajar para Paris para espairecer. A moeda que ela havia descartado acabou seguindo-a até Paris. Em um restaurante francês de alto padrão, um chefe habilidoso preparava salmão de Fukushima. No entanto, ao cortar o peixe, encontrou uma moeda dentro da barriga e pretendia jogá-la fora. Um homem levantou a mão para impedi-lo, acreditando que a moeda era destinada a ele. No dia seguinte, durante um encontro com sua namorada, o homem presenteou-a com a moeda, pensando que ela tinha um significado especial. Helena abriu a caixa com entusiasmo, mas o que viu a fez sentir um arrepio na espinha. Não era uma moeda qualquer, mas sim a moeda amaldiçoada que ela havia jogado fora. Lembrando-se das palavras do espantalho, de que a moeda voltaria a ela por vários meios, Helena rapidamente inventou uma desculpa para ir ao banheiro e recuperar a compostura. Nesse momento, um velho misterioso entrou no restaurante e atirou no namorado de Helena, matando-o na hora. Helena saiu justamente a tempo de ver a cena acontecer. Ela observou enquanto o velho misterioso revistava o corpo de seu namorado, como se estivesse procurando algo. Quando ele viu a caixa caída no chão, levantou-se apressadamente para pegá-la. Nesse momento, o segurança chegou. O velho misterioso foi baleado diversas vezes, mas permaneceu ileso. Furioso, ele atacou o segurança. No caos, o segurança acabou arrancando por acidente o colar do pescoço do velho misterioso. Estranhamente, assim que o colar saiu, o velho caiu no chão imediatamente. Helena correu para verificar seu namorado, mas já era tarde demais. Quando a polícia chegou, Helena de repente lembrou-se da moeda, mas a caixa estava completamente vazia. Ao erguer o pé, ela viu que a moeda havia ido parar exatamente debaixo dele, como se tudo fosse predestinado. Nesse momento, Helena percebeu que, se não conseguia fugir, talvez fosse melhor enfrentar a situação com coragem. Contudo, quando Helena retornou à cidade, tudo havia mudado completamente. Toda a cidade estava envolta por uma barreira de névoa, que permitia apenas a entrada, mas não a saída. O que estava acontecendo? Acontece que depois que Helena deixou a cidade, um homem de terno procurou a velha que havia ressuscitado o espantalho. O homem de terno entregou pessoalmente um pacote à velha, que secretamente despejou seu conteúdo nos poços da cidade. Parece que ela estava executando um plano maligno. Naquela noite, fumaça espessa começou a sair de todos os poços, enquanto os moradores permaneciam alheios ao que estava acontecendo. Com o tempo, toda a cidade ficou coberta por uma névoa densa.
Uma viatura policial tentou sair da cidade para avaliar a situação, mas colidiu com uma barreira invisível na entrada. Foi então que os policiais perceberam que a cidade estava presa em uma névoa peculiar. Quando Helena retornou, suspeitou que isso estivesse relacionado à moeda. Sem hesitar, entrou na névoa densa. Instantaneamente, o homem de terno sentiu a presença da moeda. Finalmente, Helena havia retornado, e os vilões estavam prontos para recuperá-la. Ao mesmo tempo, o padre, que estava desaparecido havia muito tempo, finalmente reapareceu. Sentindo que a cidade estava sendo invadida por uma força maligna, ele reuniu armas e munições abençoadas com água benta. Depois, juntou-se a Paco e Helena para fortalecer o poder do bem. A equipe da justiça, armada com suas armas abençoadas, avançou até o centro da cidade. O padre gritou desesperado: "Apareça! Eu sei que você está aqui!" A cena seguinte os aterrorizou. Um monstro gigante emergiu subitamente do chão. Todos ficaram paralisados de medo. O padre mirou sua arma no monstro e atirou repetidamente, mas nem mesmo as balas abençoadas conseguiam causar dano. O monstro gigante apenas acenou com a mão e derrubou o padre, deixando-o inconsciente. Helena e Paco rapidamente o carregaram para longe, fugindo por pouco de um encontro fatal. O monstro, tendo perdido seu alvo, escondeu sua imensa forma debaixo da terra, e a névoa misteriosamente se dissipou. Embora tivessem sobrevivido, a moeda crucial havia sido perdida no processo. Como esperado, a força do mal agora havia reunido todas as 30 moedas, e os moradores da cidade tinham sido controlados por esse poder sombrio. Para impedir os planos malignos, o padre derramou o último sangue sagrado no chão, usando o dedo para ungir suas pálpebras e a nuca. O restante foi aplicado em uma pomba, e então o padre recitou um encantamento antes de soltá-la pela janela. Com os olhos cobertos, Helena e Paco suspenderam o padre com cordas, uma técnica antiga e há muito perdida de controle espiritual. Nesse momento, a pomba, guiada pelo padre, voou livremente sobre a cidade, e a visão externa era transmitida diretamente para a mente dele. Após uma série de manobras habilidosas, eles finalmente localizaram onde os hereges estavam preparando o ritual. A equipe do bem então pegou um mapa e começou a planejar sua estratégia. Na manhã seguinte, os hereges começaram a preparar seus instrumentos ritualísticos. Logo depois, uma comitiva de veículos luxuosos chegou à cidade. O bispo desceu acompanhado de pessoas vestidas de branco. Seus seguidores apresentaram uma coroa adornada com 29 moedas e um relicário sagrado, aguardando o bispo para iniciar o ritual que marcaria o auge do poder deles. Nesse momento, o padre emergiu de um túnel secreto indicado no mapa, diretamente no local do ritual, mas foi rapidamente dominado. Então, o bispo colocou a última moeda na coroa, completando o conjunto das 30 moedas. O bispo colocou a coroa no topo do edifício e o ritual começou oficialmente. Ele declarou: "Nossa era está prestes a começar. Uma nova ordem mundial está para nascer. Eu os conduzirei." Antes mesmo de terminar as palavras, o padre despertou e correu imediatamente em direção ao topo. Sem hesitar, puxou o bispo para baixo, fazendo as moedas se espalharem por toda parte. Todos ficaram descontrolados, correndo para pegar as moedas. Ninguém se importou com o destino do bispo. Cada pessoa queria as moedas para obter um poder inimaginável. Pouco depois, a multidão pegou as moedas e deixou o local. Uma delas acabou nas mãos da senhora Paco, que, seguindo o padre, deixou a cidade. Ao olhar para os 2 corpos caídos no chão, o demônio sentiu uma mistura de emoções. Depois de anos se esforçando para reunir todas as moedas, era chocante ver tudo voltar ao ponto de partida em questão de segundos. Percebendo que o plano havia fracassado completamente, o demônio não teve escolha senão mudar de forma e partir através de um espelho. O demônio viajou até o centro de Nova York, onde planejava estabelecer sua própria igreja. A velha arrastou os 2 corpos de volta para seu quarto e cortou um pedaço de pele do próprio corpo. Com uma caneta tinteiro, escreveu um encantamento na pele. Depois abriu a boca dos cadáveres e enfiou a pele dentro. Em seguida, produziu inúmeros vermes e enterrou os corpos. A velha sorriu maliciosamente e, após um tempo desconhecido, o cadáver do padre despertou dentro de um caixão. O padre percebeu que estava em um quarto escuro, cercado por figuras misteriosas vestidas de preto. Confuso, saiu cambaleando da sala e, ao ver o que havia do lado de fora, percebeu que estava no inferno. Enquanto explorava os arredores, 2 monstros apareceram de repente e o levaram para um palácio repleto de divindades demoníacas vindas das profundezas do inferno. Cada rosto o observava friamente. Todos eram demônios das mitologias antigas. O padre tentou reprimir o medo enquanto caminhava pelo corredor. Ao avançar mais fundo no palácio, viu um homem de terno com chifres na cabeça. Quando o homem recolheu os
chifres, o padre o reconheceu. Era o Senhor Demônio que havia ajudado o Papa. Ficou claro que o Senhor Demônio se tornara o chefe supremo daquele lugar. Desta vez, ele convocou o padre para propor uma parceria. Acontecia que o Senhor Demônio apoiava tanto o bem quanto o mal, mas agora enfrentava uma nova ameaça. Uma criatura estranha que não desejava poder, mas o nada absoluto, algo mais aterrorizante do que qualquer força existente. Se essa criatura tivesse sucesso, tanto o reino humano quanto o inferno seriam destruídos, portanto, o Senhor Demônio precisava da ajuda do padre para detê-la. Enquanto isso, nas profundezas escuras das prisões do inferno, almas estavam presas em gaiolas aguardando punição. A alma de Helena também estava lá. Uma criatura monstruosa, de aparência medonha, golpeava as gaiolas com correntes de ferro, fazendo faíscas voarem e aterrorizando as almas no interior. Nesse momento, outro monstro se aproximou e estava prestes a punir as almas presas quando o padre chegou a tempo de derrubá-lo. O padre rapidamente se voltou para Helena na gaiola e garantiu que encontraria um jeito de tirá-la dali. Naquele instante, Helena segurava algo muito importante em suas mãos, algo que precisava proteger a todo custo. Assim que as palavras saíram da boca dela, os monstros a cercaram, tentando capturar o padre. O padre correu escada acima e gritou para Helena procurar um livro, instruindo-a a não ler seu conteúdo, apenas encontrar alguém chamado Lombardi, que saberia o que fazer. Após dizer isso, o padre abriu a porta da gaiola e Helena aproveitou a oportunidade para escapar, mas os monstros a perseguiram de perto. Em pânico, Helena correu até uma varanda, mas do lado de fora havia lava vulcânica borbulhando sem escolha. Correu pela varanda até outro cômodo. Dentro dele, almas eram punidas, obrigadas a encher tigelas com o próprio sangue. Ao entrar, Helena derramou acidentalmente o sangue, o que causou grande descontentamento entre as almas. Elas a cercaram, exigindo compensação. Logo os monstros alcançaram Helena. Sua resistência foi inútil. Eles a arremessaram contra a parede com facilidade. Pretendiam trancá-la novamente, mas Helena agarrou-se desesperadamente a um pilar. Quando recuperou a consciência, descobriu que estava grávida. Apenas 2 dias depois, sua barriga já mostrava sinais de estar prestes a dar à luz. Vendo isso, Paco correu para buscar um médico. Depois de muitas horas de esforço, o médico extraiu uma máscara da barriga de Alina. Essa máscara criou pernas longas, parecidas com as de uma aranha, deixando todos em pânico. A criatura aranha logo se escondeu debaixo de uma mesa e ficou em silêncio. No dia seguinte, o médico chamou alguns amigos, todos renomados professores da área médica, para investigar a criatura com pernas de aranha. Enquanto trabalhavam juntos para remover a gordura ao redor dela, a aranha morta de repente ganhou vida, saltando direto sobre Alina. Vendo isso, Paco rapidamente pegou uma caneta tinteiro e a cravou na aranha, tentando matá-la. Quando se acalmou, Paco descobriu uma chave dentro da barriga da aranha, e os desenhos na chave pareciam representar um lugar específico. Após investigação, descobriram que era o emblema de uma academia. Paco e Alina imediatamente levaram a chave até lá. Ao chegarem à biblioteca, Paco e Alina começaram a procurar qualquer coisa relacionada à chave, mas, estranhamente, também encontraram uma pequena ferrovia, e os dois seguiram os trilhos até o ponto mais profundo. Alina descobriu uma porta escondida. Atrás da porta havia um túnel estreito. Ao atravessar o túnel, Paco e Alina encontraram uma caixa trancada com uma corrente de ferro. Quando Alina usou a chave para abrir a caixa, um livro antigo flutuou para fora. O livro mencionado pelo padre, enquanto Paco e Alina refletiam sobre a finalidade daquele livro, ouviram um som metálico atrás deles. Rapidamente recuaram. Justamente quando um monstro de metal tentou esmagar Alina, Paco escalou o aparelho e desligou sua energia a tempo. Porém, assim que derrotaram o monstro metálico, apareceu uma criatura de ferro em forma de pássaro. Embora esse pássaro de metal fosse mais rápido que o monstro anterior, ele diminuía a velocidade ao fazer curvas. Aproveitando a oportunidade, Alina empurrou uma estante para bloquear o caminho da criatura, permitindo que ela e Paco escapassem da academia com sucesso. No entanto, do lado de fora encontraram um grupo estranho que exigiu que Alina entregasse o livro Paco, e Alina fugiram às pressas para uma estação de trem próxima, onde avistaram um morador de rua. O homem fingia estar ferido. Deitado nos trilhos, Alina, sendo bondosa, aproximou-se para ajudar, mas o mendigo aproveitou para arrancar o livro de suas mãos. Porém, antes que ele pudesse fugir para a plataforma oposta, um trem passou em alta velocidade e o atropelou. Quando Alina e Paco chegaram, o mendigo moribundo ainda segurava firmemente o livro. Após uma disputa, Alina conseguiu recuperá-lo. Enquanto isso, a velha cortou a cabeça de um bode e derramou seu sangue em um caixão cheio de larvas, entoando: "Aqueles que dormem sob a terra, retornem.
retornem, que os mortos ressuscitem. Não demorou muito para que os dois que jaziam ali voltassem à vida. Mas, como estavam mortos há 1 ano, sua carne havia apodrecido, tornando-os irreconhecíveis. Para evitar chamar atenção, a velha os levou a um camarim. Quando viram seus reflexos no espelho, os 2 cadáveres sentiram profunda tristeza. Sua carne podre parecia a de zumbis. Eles então pegaram pincéis, como se estivessem pintando paredes, para tentar arrumar seus rostos destruídos. Depois de vestir roupas limpas, os 2 cadáveres se prepararam para vagar pelo mundo humano. A razão de sua ressurreição estava ligada à morte do padre Lombardi. Um dia antes, Helena e Paco haviam levado o livro à igreja, onde encontraram o padre Lombardi, porém, no momento em que Helena estava prestes a entregar o livro, Paco percebeu que havia algo estranho nas pessoas ali presentes e a impediu rapidamente. Sem que eles soubessem, Lombardi era apenas um fantoche, controlado pelo verdadeiro mandante, Barão, que operava tudo a partir de um iate de luxo a milhares de quilômetros de distância. Barão usava uma pequena figura de barro colocada sobre uma mesa para manipular o fantoche e falar com Helena e Paco. Sentindo que algo estava errado, Helena pediu a Lombardi que dissesse algumas coisas sobre o padre. No momento em que Barão estava controlando o fantoche para um discurso mais longo, ele foi chamado para uma reunião importante e precisou se ausentar, deixando o fantoche sob o controle de um subordinado. No entanto, o subordinado não conhecia Helena e, após dizer apenas algumas palavras, já havia revelado uma falha. Percebendo isso, o subordinado imediatamente carregou a arma do fantoche, ameaçando Helena e Paco a entregar o livro. Contudo, devido à tensão intensa, o subordinado acidentalmente quebrou a mão do fantoche e, ao mesmo tempo, o braço do verdadeiro Lombardi também se quebrou. Aproveitando a oportunidade, Paco avançou, agarrou Lombardi pela gola e o atirou com força da sacada. Lombardi morreu lentamente, seu corpo ficando azul e se despedaçando como barro. Depois disso, Alina e Paco foram descansar em um café. Para sua surpresa, encontraram Lombardi lá. Inicialmente desconfiada, Alina logo confirmou, após algumas perguntas, que aquele era o verdadeiro Lombardi. Ele conduziu Alina e Paco até a igreja, onde Alina finalmente entregou o livro a ele. Porém, assim que abriu o livro, os 3 viraram de costas. O livro continha um poder imenso, e olhar diretamente para seu conteúdo poderia cegá-los. Lombardi levantou um espelho acima da cabeça, usando o reflexo para obter informações. O livro registrava um poderoso encantamento capaz de invocar o olho de Deus para reiniciar o mundo. Como o texto estava escrito em um dialeto antigo, Lombardi só conseguia compreender uma pequena parte. Ainda assim, sabia que, para decifrar completamente o texto, precisariam coletar todas as 30 moedas de prata. O poder dessas moedas poderia neutralizar o efeito colateral do livro, mas agora todas as moedas estavam nas mãos de Barão. Ele estava prestes a realizar um ritual misterioso no Peru, e Lombardi queria impedir esse ritual primeiro. No entanto, assim que todos saíram da igreja, Lombardi teve um pressentimento sombrio. Um raio atingiu uma árvore próxima, fazendo galhos caírem e cortarem os cabos de energia à frente deles. Ao mesmo tempo, os aliados de Lombardi se dividiram em 2 grupos. E assim terminava o filme.